Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho? A gente estava conversando anteriormente, quesito qual é a visão da Ayurveda sobre saúde, que é a tua capacidade de sair, o sistema imunológico bom é a tua capacidade de sair da doença e não a tua capacidade de não pegá-la só, né, somente. A gente ia dividir em frios e quentes, né? O clima quente que a gente vai pegar hoje. O clima quente, o que nos traz de desafios no clima quente? Normalmente é o clima em que a gente traz os vômitos, as disenterias, diarreias, a dermatite, que a nossa pele fica muito sensível, né? Então é isso que nos traz o clima quente, a gente tem que olhar para isso. E olhar para o nosso estômago. Primavera, verão. São climas, a gente sempre tem... Deus é perfeito e maravilhoso, se a gente for olhar para a natureza. É época de tomar banho de cachoeira, é época de tomar banho de mar, se banhar. É época de comer bastante frutas com água, né? De fácil digestão. Então, a gente sempre tem que olhar e perceber as frutas que está na época em que a gente está. Não adianta pegar e comprar uma fruta importada de um outro lugar, de um outro clima e tá consumindo. Claro, lá uma vez ou outra tudo bem, mas não algo frequente, né? Nosso corpo ele é adaptável no lugar que a gente está. Se a gente está num clima frio, a gente deve consumir coisas coerentes ao frio. Se a gente está no clima quente, deve consumir coisas coerentes ao clima quente. Melancia, melão, tangerina não, abacaxi, morangos, coisas do clima mais quente, né? E não consumir coisas muito gordurosas, então é um clima que nos pede um suco verde, um suco de clorofila, um suco de germinados, essas coisinhas aqui, que é legal, que eu gosto muito, assim, de explorar esse lado, né? Ainda não tô, assim, explorando muito, mas é algo que é muito legal. Então, a gente tem que ter noção, assim, ó, que os grãos, eles, quando chegam no nosso estômago, eles fermentam. Então, principalmente nos climas quentes, a gente não comer aquelas coisas muito pesadas, tipo uma feijoada. Comer um feijão bem preparado, que você coloca ele fermentar antes, para que ele não tenha aquela fermentação no teu estômago, que ele não te gere azia, não seja difícil você, desculpa a palavra, né? Mas você não fique arrotando o feijão o dia inteiro. Ou não consiga dormir porque o estômago tá pesado. Então, a gente tem que observar bastante o modo como a gente prepara os alimentos, né? Principalmente no verão. Quesito de fermentação, fermentar os grãos antes de consumir, de prepará-los, né? Fazer germinados, porque eles já passaram por um processo, já liberaram os fitatos. Então, eles já estão mais digeríveis. Então, a gente sempre tem que buscar por coisas digeríveis, principalmente, né? Para ajudar o nosso corpo a digerir, para a gente ter uma boa qualidade de vida, né? Então, optar também são ótimos momentos para a gente fazer jejuns de sucos, né? Então, nos pede isso, né? Nosso corpo nos pede comer coisas mais líquidas e geladas, né? Então, assim, ó, a gente pode observar no verão, que nem eu falei para vocês, fácil digestão, para que não cause nenhum dano ao nosso corpo e a gente viva, tenha um bem-estar. Quesito a dermatite, a nossa pele, um momento. Como eu disse, voltamos, né? Eu disse assim, que vai mudar de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, a nossa pele, ela é um reflexo do que tá lá dentro. Porém, no verão, no verão não, em climas quentes, os nossos poros ficam muito abertos. Então, é muito fácil a gente pegar mais toxinas do que no inverno.
A gente vai pegar toxinas através principalmente dos produtos que a gente usa, né? Então isso pode... a pele ela absorve, ela leva o sangue, ela leva o fígado. Então pessoas, a gente sofre bastante do fígado no verão, entende? Então assim, ó, nossa pele, vamos olhar, falar um pouquinho sobre a nossa pele. No verão, os porozinhos delas estão muito abertos. No verão, não. Eu falo verão, mas é no clima quente. Por favor, me perdoe. No clima quente, primavera e verão, os nossos poros ficam bem abertos. Então, a gente tem que cuidar muito com os produtos que a gente usa na pele, né? Repelente, protetor solar, cuidar bastante. Produtos que a gente utiliza nas nossas roupas. As roupas que a gente utiliza. Saiu um estudo em 2011 ou 2003, que isso já é bíblico, né? Tá na Bíblia. A gente deve usar mais roupas de coisas naturais e não misturar elas. Por exemplo, optar sempre por roupas de algodão, né? Eu sei que hoje em dia é muito difícil achar 100% algodão, mas roupas mais com propriedades naturais, né? Por quê? Porque além da nossa estar em contato com a nossa pele, ela vai absorvendo. O tecido, ele tem frequência. Então, se a gente usa muito elastano, muitas coisas de plástico derivadas do petróleo, a frequência ela é muito baixa. Ela é muito, muito, muito baixinha. Eu vou colocar no meu Instagram um videozinho nos stories para vocês verem. É a frequência da doença ou da quase morte. E conforme a gente vai colocando roupas mais com tecidos naturais, essa frequência aumenta. Então agora vamos parar para pensar, se tu tá ali com dor de estômago, tá num dia não tão bom, aquele calorão, tu coloca uma roupa que na teoria era para ser leve, ela baixa a tua frequência e tu fica cada vez mais cansado. Então, optar por roupas que ventilam, né? E com tecidos mais naturais. Cuidar do modo como, quais são os produtos que a gente utiliza na pele, cabelo e como a gente lava as nossas roupas, principalmente no verão, que os nossos poros estão abertos e pegam as toxinas. Tanto é que primavera vem as alergias do pólen, né? Às vezes não é só que a gente respira, que encosta na nossa pele já vem aí. No verão, como a gente tem no calor, como a gente tem uma digestão um pouco mais lenta, nossa parte digestiva tá mais sensível, a nossa pele também é fácil de aparecer aquelas dermatites, tem bolinhas nas mãos, às vezes que aparece nos dedos, assim, isso tudo é relacionado ao nosso intestino também, porque o nosso intestino está inflamado, ele não está dando conta de digerir alguma coisa. Às vezes a gente acha que tem algumas alergias, mas é só um corpo que está sobrecarregado, um fígado que está sobrecarregado, um intestino que está sobrecarregado, né? Então, ele tem alergia a muitas coisas. Por exemplo, a Lara estava tendo alergia de tudo, de absolutamente tudo. A gente estava dando para ela batata doce e frango, porque o resto dava alergia nela infinitamente. No verão, o verão nos traz uma proposta muito boa de limpeza. Então, é uma época que tu pode usar para limpar o teu corpo. É uma época legal para fazer desparasitação, é uma época legal para te limpar o teu corpo, que tu vai ver que a tua mente, o teu emocional vai ficar tudo mais organizado. Então, é época de limpeza, época de tomar bastante água, de se hidratar, de digestão fraca, entende? Então, é bem legal isso aí, certo? Eu acho que eu falei um pouco sobre a quesito de tempos quentes. Eu quero trazer para vocês receitas também natural sobre como a gente pode cortar a diarreia e o vômito, principalmente em crianças, né? Que as nossas crianças são afetadas. Por exemplo, a gente veio de um tempo de virose aqui em casa, que as crianças estavam bem
vomitando e no banheiro, assim, bastante. Então, tem umas receitinhas que a gente consegue estar trabalhando o corte disso, né? Desses probleminhas. Mas só que assim, ó, é legal a gente deixar um pouquinho o nosso corpo ver como ele reage. Se a gente tem uma febre, não medicar já de cara, ver qual é a febre, né? Qual é se é muito alta, né? Claro que a gente vai medicar, mas deixar o nosso corpo se curando, né? Por exemplo, 24 horas vomitando e tendo diarreia não vai matar ninguém, mas só tem que ver crianças muito pequenas, né? Então, tem umas receitinhas legais pra gente cortar a diarreia e o vômito. E bastante probióticos, né, gente? Que a gente falha bastante, acho que aqui no Brasil, não sei, talvez é cultural aqui da minha região, mas a gente esquece de tomar probióticos. Até aqueles de farmácia é bom, a eutergemina, tem Repuflor. Então, se a gente não quer preparar um probiótico em casa, se a gente não tem esse tempo, essa disponibilidade, às vezes não é da nossa, né, que a gente gosta de fazer isso, é interessante a gente estar repondo essa flora intestinal, né? Então, sempre depois de uma desparasitação, principalmente depois de antibiótico, né? Repor essa flora intestinal. E a CUT não repõe flora intestinal. Coisa. Esses probióticos legal, Intergemina, Repuflor, sim, legal. Mas o Yakult, ele tem muito açúcar e muitos conservantes lá dentro que ele não repõe a flora. Ele pode dar uma ajuda e tudo mais, só que ele não repõe a flora. Legal é iogurte natural, que ajuda bastante também. Não é aqueles doces, né? Aqueles azedos mesmo. Eu sei que o meu paladar ao menos, o azedo é bem complicado. Eu gosto do docinho. Então, eu sempre misturo com alguma fruta, alguma coisa, mas é de suma importância. Acho que eu falei tudo pra vocês. Espero que não tenha ficado maçante. Agradeço muito de coração vocês estarem aqui. Da minha alma pra alma de vocês. E até mais. Tchau, tchau.